reflexão de hoje à noite. Hebreus 12, verso 2 apenas. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Amém? Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Esse é o tema da reflexão desta noite. É preciso conservar os olhos fixos em Jesus. Vivemos num mundo, irmãos, que passa por constantes mudanças. Nós temos tido aqui na nossa igreja alguns eventos em que temos discutido e falado sobre as características da pós-modernidade, da modernidade líquida. E essa é, sem dúvida, uma das principais características. O mundo está em constante mudança. Tudo muda o tempo todo e tudo muda com muita rapidez. As coisas estão em constante processo de alteração da realidade onde nós estamos. A realidade muda durante todo o tempo. Isso nos leva também a mudar o foco da nossa vida. Muitas vezes, por causa da mudança da realidade, o foco da nossa vida é mudado. O alvo, o objetivo, os referenciais que nós temos acabam sendo alterados. Por quê? Porque a nossa atenção é multiplicada por coisas atrativas, por novas ideias também atrativas, por novos valores que são atrativos. Sem dúvida nenhuma, as ideias apresentadas e os valores apresentados e as coisas que nos são proporcionadas no atual momento que vivemos, elas são extremamente atrativas. É tudo muito atrativo. E isso tem um aspecto negativo, que é o aspecto de nos desviar a atenção do que realmente é importante, do que é mais significativo na nossa vida. Isso nos faz mudar o nosso foco também o tempo todo. Sempre há algo novo que chama a nossa atenção. Há uma nova moda, um novo modismo, uma nova tendência, e nós acabamos nos voltando para essas tendências, esses modismos a todo momento. Apesar, meus irmãos, de acompanharmos as tendências do mundo ao nosso redor, o cristão não pode perder jamais o seu foco, o que realmente importa, o que realmente o conduz até a presença do Senhor. Por isso o autor da Epístola aos Hebreus afirma que devemos conservar os nossos olhos fixos em Jesus. Infelizmente, esta é uma realidade que afeta a igreja de hoje. Em meio às nossas lutas, muitos olham para o objeto errado. O objeto que não serve de referência incondicional para nós, mas que é transitório, que responde aos nossos anseios por alguns momentos. Diante de algumas perguntas que fazemos na vida, mas não aquelas perguntas mais essenciais, não diante das questões mais importantes na nossa vida, questões que nos trazem referência, esperança, e para nós religiosos que nos falam de salvação, de vida com Deus, de comunhão, de vida plena, de vida eterna. Infelizmente, essa realidade afeta a igreja, e muitas vezes a igreja está olhando para aquilo que não é o modelo, para aquilo que não é a referência, não é o paradigma ou o padrão para a igreja. Isso tem a ver também com a vida pessoal do cristão. Às vezes nós individualmente estamos olhando para objetos errados, em busca de referenciais para a nossa vida. E muitas vezes nós nos decepcionamos, porque esses referenciais eles não trazem o sentido que esperamos, não trazem a resposta que precisamos, não trazem os valores para a nossa vida, para que nos conduzamos neste mundo. Precisamos entender, meus irmãos, para nós cristãos, Jesus é a referência maior, segura, imutável, que não é transitória, que é eterna e que nos traz segurança. Houve um momento na vida de Pedro, eu já citei isso aqui inúmeras vezes, Pedro queria andar sobre as águas,
Mas ele então pediu a Jesus, e Jesus falou: vem Pedro, e anda. E Pedro começou a andar sobre as águas. Durante a sua caminhada, ele deixou de olhar para Jesus, e ele começou a olhar para as circunstâncias da vida, para aquilo que provocava medo, ou provocava algum atrativo na sua vida. E neste momento, Pedro então começou a afundar, diz o texto bíblico. Pedro deixou de olhar para Jesus, aquele que trazia segurança para ele. Pedro começou a olhar para as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida não nos trazem qualquer tipo de segurança. Pedro estava olhando para o objeto errado, focou no objeto errado. Se queremos seguir em frente na vida cristã, se queremos seguir bem, com segurança, com passos firmes, temos que continuar olhando para Jesus. Precisamos conservar os nossos olhos focados nele. Há um teólogo muito conhecido, ainda vivo, no século XX, mas também ainda agora no século XXI, chamado Hans King, que ele diz que se o cristianismo quiser continuar cristão, ele tem que focar em Jesus. É preciso que Jesus continue sendo o centro, o alvo, o objetivo voltado para a nossa fé. É preciso, portanto, conservar os olhos fixos em Jesus, porque Jesus é a nossa salvação. Ele não apenas nos proporciona a salvação, Ele é a salvação. Assim como Ele não é apenas nos aponta um caminho para viver, Ele é o caminho a ser vivido, a ser trilhado. Jesus é a nossa salvação. Simeão disse isso no dia que viu Jesus no templo, e o pegou no colo, e agradecer a Deus, e disse a Deus: Senhor, eu posso agora morrer em paz, porque meus olhos viram a salvação, os meus olhos contemplaram a salvação. Está lá em Lucas capítulo 2, verso 30, pois eu já vi com os meus olhos, com meus próprios olhos, a tua salvação. Simeão, um judeu, ancião, foi ao templo no dia da apresentação de Jesus. Lá, sem nunca ter visto Jesus, ele o pegou nos braços e o reconheceu como Messias, como Salvador. Já posso morrer, Senhor, porque meus olhos contemplaram a salvação. Jesus é a salvação, a nossa salvação. Não há outro que possa salvar. Ninguém pode salvar como Jesus. Há pessoas que infelizmente estão buscando salvação em tantos outros lugares. Estão confiando em pessoas como se essas pessoas pudessem lhe apresentar um caminho a seguir. Estão confiando em instituições, se tornando membros de instituições, como ter o seu nome arrolado como instituição pudesse lhe trazer salvação. Isso não traz salvação. Pessoas que estão confiando em métodos, em filosofias, em mitos, em magias, em crendices, em superstições, como se essas coisas pudessem salvar. Só Jesus pode salvar. Só Ele pode dar a você a esperança que você precisa, aliviar você do fardo pesado que você carrega, perdoar os seus pecados e fazer com que o seu coração seja mais alto do que a neve. Só Ele pode restaurar a sua vida. As pessoas tentam se salvar através do esforço próprio, mas isso é impossível. As pessoas estão tentando se salvar através de ações mirabolantes, diferentes, muitas vezes estranhas, extravagantes, mas não é possível ser salvo através dessas coisas. Há pessoas tentando fazer isso através de estratégias políticas e se enrolam cada vez mais. Esperteza, sagacidade não leva o homem para o céu. Só Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Nada disso é suficiente, meus irmãos, para nos trazer salvação. Infelizmente, essas pessoas continuam presas aos seus pecados, aos seus vícios, e eles estão consumindo e destruindo a vida dessas pessoas ao longo dos anos. Portanto, no momento da dor da sua vida, naquela dificuldade que você passa, na sua aflição, no momento de desespero e desesperança, quando você reconhece que chegou ao fim do caminho, ao fim da linha, ao fundo do poço, olhe para Jesus, porque Jesus pode trazer salvação para você. Ele pode ser a resposta que você tanto buscou e tanto ansiou ao longo da sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa olhar para Ele. Você precisa focar, fixar os olhos, conservar os olhos fixos nele, com um sentimento de dependência incondicional dele. E Ele se levantará para salvar a sua vida.
Em segundo lugar, é preciso conservar os olhos fixos em Jesus, porque Jesus é a referência suprema para as nossas vidas. Efésios 4,13 afirma: desse modo, todos nós chegamos a ser um na nossa fé e conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo, a altura espiritual de Cristo, a estatura de varão perfeito. Cristo é o modelo, é o referencial, é o padrão para a nossa vida, é um padrão extremamente alto e difícil de ser alcançado, mas é o nosso padrão, meu e seu. Em inúmeros lugares do Novo Testamento nós vamos encontrar essa orientação de que devemos olhar para Ele, de que devemos seguir o seu exemplo, e que devemos nos tornar semelhantes a Ele. Jesus é para o cristão um paradigma, um modelo absoluto, padrão e o alvo. E você não aceite padrões inferiores ao padrão de Jesus para a sua vida. Talvez o seu padrão seja do seu líder. Tudo bem que você possa seguir o seu líder, ele é uma autoridade espiritual sobre você, mas você nunca pode deixar de olhar para Jesus, porque o seu líder é falho, ele é humano, ele pode errar. E se ele errar e os seus olhos estiverem fitos nele, você errará junto com ele. Mas se os seus olhos estiverem fitos em Jesus, você poderá discernir ele e continuar trilhando o caminho correto. Não aceite o padrão inferior ao padrão de Jesus para a sua vida. Às vezes nos contentamos com outros padrões inferiores. Olhamos para as pessoas em busca de um padrão, olhamos para as instituições em busca de um modelo, mas eles serão sempre limitados e imperfeitos. Olhe para Jesus. Conheci igrejas ao longo da minha vida que se desviaram da fé, da sã doutrina, quando deixaram de ter Jesus como padrão e usaram pessoas, líderes como padrão, e usaram outros modelos de fora da igreja como padrão. Os modelos, por exemplo, do mercado. O modelo do mercado não é padrão para a vida da igreja. Não são padrões para nós. Os alvos do mercado não são os alvos do Evangelho. Os propósitos do mercado não são os propósitos da igreja de Jesus Cristo. Infelizmente, vivemos no tempo em que igrejas estão focando em empresas e tentando se tornar iguais às empresas. Nós não somos empresas. Nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra. Um instrumento usado por Deus através do qual Ele age no mundo em que nós vivemos. Somos mais do que qualquer empresa neste mundo. Essas igrejas estão se dando mal, porque Jesus deixou de ser o modelo delas. Conheci pessoas individualmente que deixaram de olhar para Jesus, começaram a olhar para homens, para ídolos, pessoas admiráveis que fazem parte do nosso dia a dia. Passaram a focar na visão desenvolvida por estes homens e não na visão de Deus, não na visão da palavra de Deus. Essas pessoas também se deram mal, porque começaram a seguir os objetivos pessoais, os projetos individuais de meros mortais. Perderam-se na caminhada. Meu irmão, meu amigo, se você quer ter uma vida cristã marcada pela segurança, pela estabilidade espiritual, nunca deixe de olhar para Jesus. Ele é o seu alvo. Ele é o modelo para a sua vida. Vivemos em meio a uma cultura extremamente personalista e institucional, uma cultura que exalta os homens e as instituições, mas o povo de Deus é um povo que exalta Jesus. É Jesus que precisa ser exaltado, não o nome de igrejas precisa estar aí na mídia, não o nome de pastores tem que estar na mídia, é o nome de Jesus. Precisamos seguir o exemplo de Jesus. Para tanto, é preciso, é mister conservar os olhos fitos nele, fixos em Jesus. Ele continua sendo o nosso maior referencial. Em terceiro lugar, meus irmãos, é preciso conservar os olhos fixos em Jesus, porque Jesus alimenta a nossa vida, alimenta a nossa alma. João 6,35, respondeu Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca
nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Certa vez as pessoas começaram a deixar Jesus, e Jesus olhou para Pedro, que era assim aquele indivíduo de um temperamento extremamente impulsivo, e ele perguntou: Pedro, você vai me deixar também? E Pedro disse para Jesus uma frase que é marcante da minha vida: Senhor, para quem nós iremos se só tu tens as palavras da vida? Para quem iremos nós, irmãos, se nós deixarmos a Cristo? Se somente Ele pode saciar a nossa alma, somente Ele é o pão que sacia a nossa fome, somente Ele é a água que acaba com a nossa sede, para quem nós iremos? Se começarmos a seguir todo o modismo que aparecer no nosso caminho, toda nova ideia sobre a igreja, sobre o Evangelho, toda a criação da mente criativa de líderes espirituais, nós seguimos o Evangelho de Cristo que está na palavra do Senhor. Muitas vezes nossa alma está desnutrida e ressequida. Por quê? Porque deixamos de olhar para Jesus, de nos alimentarmos dele. Nos alimentamos da internet, do Facebook, das coisas que a modernidade nos traz. Nos alimentamos do lazer que está aí sendo oferecido para nós de diversas formas. Nos alimentamos através das festividades, somos um povo festivo que gosta de festas. Nos alimentamos de várias ideologias que estão no mundo que nós vivemos. Nada disso supre, meus irmãos, a nossa fome espiritual, a nossa sede espiritual. Só Jesus pode suprir. É preciso então olhar para Jesus, focar em Jesus. Ele é o alimento para a nossa alma. Só Jesus pode saciar a nossa sede, a nossa fome de Deus. Infelizmente, os mecanismos de manipulação e controle de massa estão aí sendo usados pela mídia secular para nos atrair, e infelizmente usados também pela mídia religiosa. E são muitos os incautos que estão sendo conduzidos e achando muitas vezes interessantes as coisas apresentadas por essa mídia. Abram os olhos, irmãos. Peçam discernimento a Deus, para que nós não sejamos enganados. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos seriam enganados, porque sentiriam coceira nos ouvidos. Mas aquele que verdadeiramente teme o Senhor, está focado em Jesus, ele não é enganado. Só Jesus satisfaz a nossa alma. Só Ele pode nutrir o nosso coração, tornando-nos pessoas saudáveis e capazes de frutificar. Talvez esta seja a nossa maior ilusão como igreja contemporânea. Achar que nós podemos ser alguma coisa sem Jesus, só com métodos, só com modelos humanos, nós podemos atingir a vontade de Deus. Talvez essa também seja a maior ilusão das pessoas religiosas do nosso tempo. Achar que podem encontrar paz, alegria e esperança, e podem se frutificar, podem frutificar, simplesmente sem estarem unidos à videira. Lá no Evangelho de João é muito clara a palavra de que só frutificaremos se estivermos ligados à videira. Ligados à videira nós daremos fruto, e não apenas fruto, mas daremos muito fruto. Fruto em abundância, e fruto de boa qualidade. Que tipo de fruto nós estamos dando, irmãos? Foi o tema da nossa coinonia durante essa semana. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Que tipo de frutos nós estamos produzindo? Bons ou maus? De acordo com o fruto nós conheceremos a árvore. Concluindo a mensagem dessa noite, que você possa conservar os seus olhos fixos em Jesus, olhando, diz o texto, firmemente, não é displicentemente. A realidade do mundo que nós vivemos, como dissemos, nos apresenta tantas coisas atrativas que muitas vezes o nosso olhar para a realidade é displicente, e nós começamos também a olhar de forma displicente para Jesus. O autor de Hebreus diz que nós precisamos olhar firmemente para Jesus, com firmeza, com segurança, sabendo que Ele é o nosso Salvador e Ele é a
nossa salvação. Sem vacilar, meus irmãos, que nada retire a nossa atenção e o nosso foco de Jesus. Não mire nos homens, não foque nas instituições, não fique olhando simplesmente para métodos. Métodos passam, irmãos, e o Evangelho fica. Olhe, confie, creia e dependa de Jesus. Conserve o seu olhar firme nele, e você nunca vai se arrepender de ter feito isso. Você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque você sabe para onde está indo, para onde Jesus está. Que Deus nos abençoe nesse sentido, irmãos. Amém? Nós vamos cantar o hino de 348. Eu convido a igreja a ficar em pé. E se você em algum momento na sua vida, perceba bem o que eu vou dizer, você deixou de olhar para Jesus, você deixou de focar em Jesus, e você começou a naufragar na sua vida espiritual, como Pedro fez, eu quero convidar você a fazer como Pedro, voltar a olhar para Jesus.